Eu convido os irmãos agora a abrirem os seus dias, os seus dias, não, ainda estou com dias na cabeça, amém Jesus, fala Jeová. Abrir suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo João, narrado por João, no capítulo 17. João 17, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, mas eu gostaria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, nesse capítulo 17 de João, porque nós vamos passar por todo o capítulo essa noite. Diz assim a palavra do Senhor, João 17, 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Pai querido, Deus amado, nós queremos colocar a Tua palavra, Senhor, diante dos nossos corações. Que o Senhor fale essa noite ao Teu povo, que estão em casa, cultuando pela internet, que a Tua palavra que é viva, vivifique este lar onde essas pessoas estão cultuando. E que a Tua palavra que é verdadeira, ache ancoragem em nossos corações de tal forma que possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém? Eu ouvi o seu amém, creia. Irmãos, nós estamos numa série denominada Encontros com Jesus. Toda essa série é baseada no Evangelho de Jesus, que está narrado por João. Já tivemos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, com Nicodemos, com o paralítico do tanque de Betesda, com o cego de Siloé, e domingo, agora passado, brilhantemente exposto pelo nosso pastor Joelso, o encontro de Jesus com Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. E hoje nós temos o 6º encontro com Jesus, o encontro de Jesus com seus discípulos, ou seja, você que está aí do outro lado, você é discípulo de Jesus? Glória a Deus, é um encontro de Jesus com você e comigo, o seu último encontro antes de partir, o encontro da oração de Jesus para a comissão. Jesus chamou seus discípulos e orou primeiro por eles, Jesus, e por eles discípulos, para que eles continuassem a boa obra que começara ali em Jesus. E esse capítulo 17 de João, eu digo que é a oração mais magnífica feita na terra e relatada nos evangelhos, sem dúvida. Muitas vezes nós podemos achar que a oração de Jesus está lá em Mateus 6, de 7 a 15, que é a oração do Pai Nosso, mas não. Aquela é a nossa oração, a oração que Jesus nos ensinou. Mesmo porque Jesus não precisava pedir perdão por ofensas, porque Ele não ofendeu ninguém. Jesus não precisava pedir para não cair em tentação, porque Ele nunca caiu em tentação. Ele é o Deus vivo. Então a oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Já João 17 é a oração que Jesus fez. E Jesus, nós vimos aqui no capítulo 17, que Jesus se derrama sua alma diante de Deus, diante do Deus Pai, revelando os seus sentimentos mais íntimos, as suas aflições, e dizendo aos seus discípulos que iam seguir: é isso que eu estou ensinando a vocês, que vocês vão passar adiante. Ou seja, é o Deus Filho conversando com o Deus Pai, e abrindo profundos desejos do seu coração, se abrindo diante de Deus. Porque é isso que Jesus nos ensina, na hora da dificuldade, como nós temos agora, nós temos uma dificuldade que bateu a nossa porta. O que é que Jesus quer nos ensinar através da oração dele? Oração. É oração. É oração que vai poder mudar a realidade que nós vivemos hoje. Creia nisso. Jesus está nos ensinando isso, que através da oração é que nós vencemos todas as dificuldades. E nós temos que crer nisso, porque foi isso que Jesus nos ensinou.
No ministério de Jesus, nas pregações dele, oração sempre andava junto com a pregação. Isso Jesus nos ensina. É impossível a gente pregar, a gente falar das boas novas de Cristo se a gente não ora. E Jesus sempre foi muito didático. Ele queria ensinar: vocês querem seguir o que eu estou te ensinando? Oração. Vocês querem ter uma vida abundante? Oração. Vocês querem ficar livre do Covid-19? Oração. Inclusive eu gostei desse nome, sabe, amados? Eu vou sugerir ao pastor Valmir para a gente plagiar, sabe? Ele já está ouvindo, né, pastor? Presta atenção. Porque se o nome é Covid-19, a gente bota um N, Convide-19, olha que beleza. A gente faz para os PGs, convide, vamos arredondar para 20. Convide 20. Que é isso que Jesus quer de nós. Convide 20 para estar na tua casa, depois que passar, amado, não é agora não. Convide 20 para o seu PG, convide 20 para vocês falar aquilo que nós aprendemos na reunião de líderes, as 4 leis espirituais. Convide 20 para você discipular, é isso. Está dado, pastor. Se o senhor não gostou, desculpa aí, vamos seguir, né? E aí nós vamos ver que o conteúdo dessa oração que está em João 17, nós podemos dividir ela basicamente em 3 partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos ver que Jesus orou por si mesmo ao Pai. Jesus estava dizendo ao Pai: eu concluí a obra que o Senhor me deu aqui na terra, e agora eu estou me entregando ao Senhor. Jesus orou por ele. Na segunda parte, do versículo 6 ao 19, Jesus ora pelos seus discípulos, por aqueles que ele caminhou, discipulou e andou junto, dizendo: Senhor, guarde eles, santifica eles, para que a minha obra não acabe, mas seja feita através deles. E o terceiro, olha que incrível, do versículo 20 ao 26, Jesus orou por mim e por você. Glória a Deus por isso. Você tem que ter ciência que há 2000 anos e poucos atrás, lá na Galileia, Jesus Cristo orou por você, orou por mim, orou pela igreja do Senhor, para que nós sejamos unidos e que nós partilhemos a sua glória com aqueles que ainda não conhecem. Ou seja, Jesus orou por ele, orou pelos discípulos e orou pela igreja, orou por nós. E através dessa oração intercessória, que é João 17, Jesus nos ensina 10 princípios que são eternos, amados, porque princípios são eternos. A gente pode até discutir se a luz aqui está forte, se está fraca, se a bateria fica na direita, na esquerda, se o baixista vem para cá, se bota menos fumaça ou menos, ou se a gente lê provérbios no início ou no final do culto, isso se discute, mas princípios do Senhor que estão na Bíblia Sagrada não se discute. Princípios são eternos. E essa noite eu quero falar com vocês acerca de 10 princípios que o Senhor nos deixa através dessa oração intercessória narrada em João 17. O primeiro princípio, o princípio da oração. Olha o versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, ou se você estiver sozinho, bata no peito e fala: Jesus orou. É isso. Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Como eu disse para vocês, no momento mais difícil, quando a hora chegou, a dor apertou, a jornada se findou, Jesus orou. Ele abriu o seu coração e se derramou. O Deus Filho se derramou diante do Deus Pai e orou. E é isso que ele nos ensina essa noite. Ei, está difícil, está complicado. O medo muitas vezes bateu na sua porta, a aflição, a dificuldade, não só o coronavírus, como disse o Anderson aqui na ministração do louvor. As contas estão batendo, está complicado, o negócio está difícil. Ore, primeiro ore. A oração precede tudo, é isso que Deus nos ensina. Oração é dependência, oração é intimidade. Jesus ora para ensinar como eles e como nós devemos agir. Aquele momento em que tudo parece que ninguém pode te ajudar, ei, você consegue achar lugar em Deus. Onde você parece que não tem nada, você acha lugar em Deus. E quando você entende isso, que você acha lugar em Deus, através da oração, você está preparado para experimentar o sobrenatural de Deus. Porque Deus é um Deus que age no sobrenatural. É aquilo que está no Salmo 91, 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda, e tu não serás atingido. Isso é o sobrenatural de Deus. Nós temos um Deus que age
no sobrenatural, mas para que isso aconteça, nós temos que orar, buscar a Deus. E um dos erros mais recorrentes que nós temos visto é as pessoas correrem para pessoas. Não estou dizendo que a pessoa, um líder, um amigo, uma pessoa não pode te ajudar, ele pode, mas o primeiro lugar que nós temos que buscar ajuda é no Senhor. E Satanás muitas vezes quer sabe, aquele negocinho do anjinho, do capetinho, parece que é um capetinho, dizendo, não ora não, não adianta, sua oração não tem poder. Satanás diz, eu te conheço, seu pecador, não adianta orar. E muitas vezes aquilo, entendeu? É para nos confundir. E essa hora que a gente faz igual o pastor Valberto faz, você ora e dá um cascudo e fala, pega cão. É assim que nós temos que fazer, porque a nossa oração tem sim poder diante de Deus. Claro que a oração do pastor tem, da irmã tem, muitas vezes nós corremos nele, mas nós temos que crer que a oração do justo é poderosa e eficaz, que ela tem efeito. Nós temos que crer nisso, é por isso que a oração da igreja não para, porque nós temos pelo menos aquele momento de 6h30 a 7h30 nos derramando diante do Senhor, dizendo a Ele, Senhor, Tu sabes sim das minhas limitações, Tu sabes que eu sou pecador, mas eu preciso de Ti. É disso, creia que a oração do justo é poderosa, creia que a tua oração é poderosa, creia que nós temos que ter intimidade diante de Deus para que nós nós possamos experimentar desse poder. Porque muitas vezes a gente fica esperando aquela oração, pastor Joelson até falou isso numa pregação na quarta-feira, aquela oração, sabe? Rebuscada, cheia de evangeliquez, Senhor Deus dos exércitos, magnânimo Senhor que ora, habita no céu, neste momento. Não, amado. Não precisa ser assim não, formal não. É a oração de um pai para um filho. Eu tenho um filho, 2, né? O Felipe e a Maria Eduarda. E quando eles querem pedir alguma coisa para mim, eles não chegam para mim assim, papai amado, querido, cirurgião dentista do HGP, poderias me dar? Não. Ele chega assim, pai, é o seguinte, nós estamos em casa agora, dá de comprar um quebra-cabeça para passar o tempo? E da mesma forma nós temos que falar com Deus, com Jesus. Ele é nosso pai, é essa intimidade que eu estou falando. Que a gente adquire no dia a dia, orando, lendo a Bíblia, jejuando, buscando esse Deus. É isso que gera intimidade com esse Deus. A ponto de nós chamarmos Ele de Paizinho amado, Pai querido. Tu sabes o que está acontecendo, Senhor, mas eu creio no Senhor. É esse o primeiro princípio, a oração. Quando oramos, nos sentimos pertencentes à família de Deus. E esse é o segundo princípio, o princípio do pertencimento. Olha o que diz o versículo 2: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos o que lhes deste. Todos nós pertencemos a alguém, você já viu isso? Principalmente pessoas que têm nome mais simples, principalmente no interior também, é o João da farmácia, o Zé dentista, o Carlos do açougue. É sempre assim, principalmente no casamento. Quando nós nos casamos, nós tomamos a decisão de nos tornarmos pertencentes ao outro. Não pertencentes no sentido de propriedade ou posse, mas pertencentes no sentido de relacionamento. É o Charles da Ludmila, é assim, é o Valmir da Lídia. E nós sempre estamos num conjunto de pertencimento. Porque nós somos seres relacionais, então sempre nós estamos ligados a um pertencimento, ou a alguém, ou àquilo que nós exercitamos. E nós temos que crer que nós somos de Jesus, nós pertencemos à família de Jesus, que Deus nos deu para sermos seus filhos. E isso tem sido trabalhado tão bem, amado, todas as terças-feiras, lá no Vida Plena. O Vida Plena é um programa maravilhoso que a Cibap implantou, porque lá nós estamos reafirmando a nossa paternidade nesse Cristo. Entendemos que nós somos pertencentes à família de Cristo, e como pertencentes nós temos direitos e deveres. Você faz parte da família de Jesus, e muitas vezes nós temos dificuldades nessa paternidade ou na nossa família, porque muitas vezes nós temos uma família aqui de carne na terra, que muitas vezes nós não conhecemos, ou uma família que muitas vezes nos abandonou, que não está nem aí para a gente, mas o bom, sabe o que é? Que Jesus nos deu uma família, e a família é a igreja do Senhor. E essa família nós somos pertencentes sim, nós somos filhos amados e somos inseridos nela. Olha o que diz Romanos 14:8. Se vivemos para o Senhor,
E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, amado. Escutei também, glória a Deus. E é isso que é pertencimento. Pertencimento é aceitação. Nós nos tornamos pertencentes à família de Cristo quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi por mim e por você. E quando nós pertencemos a essa família de Cristo, tem um porém, agora é Ele que decide. Nós não decidimos mais, que é assim que o crente vive. Nós vivemos crendo que Jesus tem um direcionamento para nós. Nós queremos morar numa casa e Deus não permite, fala, não, você vai morar aqui. Por quê? Porque ali não tem jeito de você montar um PG e ali tem, Jesus te direciona. É isso que nós temos que confiar. Nós temos que confiar como uma criança. Você já viu que quando o pai pega a criança, um bebê, e joga para cima, o filho tem a confiança que o pai vai segurar de volta. Ou então quando o filho está em cima, que fala, pula, que eu vou te pegar, ele pula. Você viu o pastor Dene, quem viu nas redes sociais, pedindo para o Leandrão, daquele tamanho, fala, se joga. É aquilo é confiança, aquilo é aceitar o sacrifício de Jesus, saber que nós temos aquele que nos ampara, é aquele que nós podemos confiar, porque nós o conhecemos. Você conhece esse Cristo? Eu espero que esta noite você tenha um encontro verdadeiro com Ele, para que você possa experimentar o terceiro princípio, que é o princípio do conhecimento. Olha o que está no versículo 3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. A Bíblia nos fala, amado, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos livres somente em Jesus. Você que está cultuando em casa, que muitas vezes não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, eu quero te dizer, amado, só tem a verdadeira alegria, só tem a verdadeira liberdade, aquele que está em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo é aquele que nos garante que nós somos livres. Fora disso, é prisão. Nós temos que ter conhecimento acerca de Deus. E esse conhecimento acerca de Deus é que nos dá essa liberdade. A vida de cristão deve ser marcada por um conhecimento peculiar de Deus, da sua palavra de Deus. Tivemos uma reunião de liderança e o pastor Cleito falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim que a Bíblia Sagrada, este livro aqui, é o único livro que você vai ler e que o autor está do seu lado. Nenhum outro. Você pode comprar um livro de qualquer autor aí, você vai ler, você vai tirar a sua interpretação daquele livro. Com a Bíblia é diferente. Com a Bíblia é diferente. Quando você vai ler a Bíblia, que você ora e pede para que Deus ilumine aquilo que você está lendo, pode acreditar, Jesus está aqui do seu lado, ó, do seu lado. Você pode até passar a mão nele aqui, ó. Pode passar a mão nele, orar e falar, Senhor, essa é a tua palavra. Essa é a tua palavra. Me ajuda a entender. E tenha certeza que aquele que escreveu, que capacitou homens, que iluminou homens para que escrevesse a palavra dele aqui, vai estar do seu lado. É isso. A base de todo relacionamento real, profundo e saudável é o conhecimento em todas as áreas da nossa vida. Nós só temos relacionamentos saudáveis a partir de um conhecimento saudável e profundo daquela pessoa em que nós queremos nos relacionar. Pelo menos assim que devia ser no nosso casamento. Como é que nós vamos casar com uma pessoa que você não conhece? Como é que você vai casar com uma pessoa, dividir o seu lar com uma pessoa que você não tem um relacionamento saudável? E com Jesus é a mesma forma. Você quer ter um relacionamento real e profundo, busque o conhecimento desse Deus. E o único lugar que tem o conhecimento desse Deus é a palavra dele, que ele nos deixou como manual a ser seguido e que ele está do nosso lado o tempo todo para nos ajudar a ter entendimento acerca dela. E nós não estamos falando de conhecimento de forma alguma acadêmico, intelectual, informativo. Eu já disse isso na igreja. Eu sou dentista formado, tenho especializações em implante feito em São Paulo, tenho curso de teologia, e isso diante de Deus não quer dizer absolutamente nada. Claro que isso nos ajuda e nos capacita na nossa vida profissional, mas diante de Deus nós temos que buscar na fonte.
é na palavra de Deus. E quando falamos desse conhecimento, como eu disse, isso indica que nós teremos privilégios e compromissos. Privilégios de filhos. Quais os privilégios que Ele nos dá? O que a palavra dele diz, vida abundante. Deus nos promete vida abundante. E o maior de todos os presentes, que é a salvação. Você tem certeza? Faz uma reflexão aí na sua casa. Você tem certeza para onde você vai depois que você partir para a eternidade? Pense nisso. Nós temos que ter a certeza de uma salvação. Nós temos que ter uma certeza que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E que o plano de salvação dele é muito simples, está lá em João 3,16. Basta nós crermos, acreditarmos e botarmos a nossa fé e a nossa confiança tão somente nesse Cristo. Esse é o privilégio maior que Jesus deixou por nós, a salvação. E também nos deixa compromissos, como as disciplinas espirituais, oração, jejum, leitura da palavra. E isso nós temos que buscar diariamente, porque senão nós esfriamos na fé. Essa que é a verdade. Assim como nós temos que ter compromisso com a casa do Senhor, com a igreja do Senhor. Deus não quer que nós sejamos consumidores da fé. Não. Deus quer que nós sejamos discípulos. E para isso que Ele orou lá em João 17. Para que nós nos tornássemos discípulos de Jesus e não consumidores de uma fé rasa. Uma fé rasa. Que até a irmã Lady Gaga já não gosta. Já viu a irmã Lady Gaga cantando? Ela canta lá, shalom now, né? Quer dizer o quê? Longe do raso. Até ela sabe. Nós temos que buscar uma profundidade num relacionamento com esse Deus. O quarto princípio é o princípio do relacionamento. Versículo 6 diz: eu revelei teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Ei, Jesus está dizendo que Deus nos deu a Ele. Ou seja, Ele nos deu para que nós fôssemos seres relacionais. Nós somos de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Jesus não divide a glória dele e nem nós com ninguém. Nós somos povo escolhido, separado, e não porque dizem, mas porque o próprio Jesus disse isso. Ele disse: ei, vocês são meus, e eu tenho ciúme de vocês. O fato de pertencermos a Jesus indica a nossa própria natureza de igreja e também indica a missão da igreja que é realizada através de nós. Nós sabemos que a Cibapa tem uma visão, ser uma comunidade de amor, vírgula, continua, viu? Não para no amor não, multiplicadora de discípulos de Jesus. É isso que nós somos, multiplicadores de discípulos de Jesus. E Deus já nos deu essa palavra esse ano nessa igreja, porque que nós vamos nos multiplicar, nós vamos alargar a nossa tenda, de tal forma que nós vamos impactar essa cidade. Eu creio nisso, você crê? Mas também nós temos uma missão. Você sabe qual é a missão da Cibapa? Trazer pessoas a Jesus, edificar os cristãos, adorar a Deus e servir em ministérios frutíferos. E sabe como é que a Cibapa vai atingir essa missão? Cutuca quem está do seu lado aí. Fala: é contigo. É contigo. A missão de Jesus dada à igreja é realizada por Ele, através de nós. Somos nós que temos que trazer pessoas. Somos nós que temos que edificar cristãos. Somos nós que temos que adorar a Deus. Somos nós que temos que servir em ministérios frutíferos nessa igreja, onde Jesus nos plantou. A missão de Jesus para essa igreja, para a Cibapa, vai se cumprir através da minha e da sua vida, através de relacionamentos saudáveis, de vida na vida. É isso que nós cremos e é isso que nós pregamos. E a prova de um bom relacionamento é obediência. Você quer saber se a pessoa tem um bom relacionamento com Jesus, com Cristo, com Deus? Veja se é obediente, porque a obediência gera bênção. É isso que nós temos falado, a obediência gera bênçãos. Deixa eu contar uma história para vocês. Você sabe quando é que eu aprendi que eu deveria ser obediente? Acho que eu tinha uns 5, 6 anos, um porrotozinho desse tamanho. Minha mãe comprou um aquário lá para casa. E as coisas lá em casa eram muito difíceis, o dinheiro não era fácil não. E minha mãe comprou um aquário. Eu imagino que aquele negócio deve ter sido caro para ela, né? Para o padrão de vida dela e do meu pai. E minha mãe veio com aquele aquário, botou em cima do móvel da sala assim, um aquário tão bonito. Irmãos,
Tinha umas borbulhinhas assim, coisa mais linda. Tinha umas pedrinhas, uns peixinhos, sabe? Peixinho douradinho nadando. E aquilo me hipnotizava. Mas aí minha mãe chamou nós. Eu lembro de mamãe abaixar assim, ó. Abaixou bem assim, porque eu era o menorzinho. Falou olhando no olho da gente assim, ó. Deixa eu falar para vocês três. Adriane, Benhu e Charles, eram os 3 filhos. Comprei esse aquário e vocês não toquem. Tomem cuidado, porque isso é vidro, isso pode quebrar e machucar vocês. Certo, nós? Certo, mamãe. Sim, 2 dias depois eu não me contentei, amados. Eu não me contentei de ver o peixinho, né? Por fora do vidro. Eu ficava assim. Peixinho, né? O que eu fiz? Subi no alto do meu menos de 1,5 metro na pontinha e segurei onde? No aquário. Quando eu segurei, irmão, aquele trem foi virando tipo Matrix, em câmera lenta. Tá, e eu gritando, ai, o trem, pô, no chão, estourou o aquário. Na hora que aquilo estourou, o maior barulho foi os passos da minha mãe, lá vem ela. Nessa hora você escuta o passo da mãe de longe, era um corredor grande lá em casa, e lá vinha minha mãe, e eu olhei e falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou correr. Quando eu corri, eu escutei só ela dizendo assim, não corre não. Aí mamãe tirou aquela havaiana, sabe aquela havaiana? Que antes a havaiana era coisa de pobre, agora de rico. A havaiana, aquela branquinha assim, ó, branquinha, a gente chama de gonda, né? Então aquela gondinha azul, fundo azul, branquinha. Mamãe tirou. E quando eu tentei correr, mamãe jogou aquela havaiana. E ali eu descobri que mamãe descobriu o míssel teleguiado. Porque eu fui correr, aquele trem estourou nas minhas costas. Pá! Ali mesmo mamãe me abateu, eu caí no chão. E aí veio a pior parte, a pisa conversada. Você sabe o que é isso, né? Levanta, você sabe por que você vai apanhar? Porque você teimou e tá, e a havaiana comendo. Ou a havaiana que doía. Parece que a bicha só tinha borracha na época. Tá. E aquilo, mamãe me bateu. Mamãe está vendo pela internet. Te amo, mamãe. Já está perdoada disso aí, faz tempo. Eu só quero contar. E aí eu fui para o banheiro chorar, que eu chorava no banheiro, né? Fui chorar no banheiro e ali no banheiro eu descobri 2 coisas. Primeiro, quanto minha mãe calçava. Porque ficou aquele vergão e ficou o nome, Havaiana, 36, 37. Ali eu descobri que mamãe calçava 37, nunca mais esqueci. E a segunda coisa que eu descobri que eu tinha que ser obediente. Porque eu pensei, meu Deus, se eu tivesse obedecido, eu tinha escapado disso. E ali eu ficava me policiando. Quando minha mãe dava uma ordem, eu chega me tremia, porque eu lembrava da Havaiana. E com Jesus não é diferente. Quando Jesus te dá uma ordem, quando Jesus fala palavras de afirmação sobre a sua vida, ei, acredite, obedeça. Quando obedecemos, Jesus, Deus, nos sustenta. E esse é o 5º princípio, o princípio do sustento. Está lá no versículo 7. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti. Ó, tudo o que nós temos. O que é tudo? É tudo. Meus filhos? Sim. Minha casa? Sim. Minha esposa? Sim. Meu marido? Sim. Meu trabalho? Sim. Meu santo dinheirinho? Sim. Tudo vem de Cristo. E tudo serve para honrar a Cristo. Por isso que eu digo que Jesus é bom demais, porque quando ele fala de dízimo, ele pede 10%, ele podia pedir 90%, não era? Jesus é tão bom que ele pede 10%, e ele é dono de tudo. E o cristão precisa reconhecer que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, vem desse Deus. É o Deus que chama, e é o Deus que capacita, que é o Deus que sustenta. Se Deus está te chamando para trabalhar na obra dele, se Deus está te chamando, amado, para perto dele, pare de teimar, não tenha medo, que o Deus que te chama, é o Deus que capacita, e o Deus que te sustenta. Ele não é um Deus que vai te deixar te envergonhar. Eu tinha muito medo quando eu me converti, do que as pessoas iam dizer. Olha lá, o cara que bebia, eu bebia, entendeu? Eu bebia muito. Olha o cara que bebia, o cara, sabe, aquelas piadinhas, isso aí, vamos ver quanto tempo vai durar. Mas aí eu criei que o Deus que me chamou para a obra dele, o Deus que me chamou para junto dele, é o Deus que ia me sustentar nessas horas difíceis. E como ele tem me sustentado? Porque nós temos, amado, querendo ou não querendo, nós temos o DNA desse Cristo. Nós somos filhos dele. Nós temos o DNA desse Cristo nas nossas entranhas. E esse é o Deus que chama, esse é o Deus que sustenta, não temas. Esse é o Deus que nos faz prosperar. Creia nisso. O sustento também financeiro vem do Senhor. E prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, nós já aprendemos isso. Prosperidade vem com a ausência de necessidade. Deus não vai te dar mais do que você tem muitas vezes, porque Ele sabe que aquele dinheiro vai te tirar de junto dele. Então Deus te dá o suficiente
E muitas vezes muito mais do que nós pedimos ou que nós pensamos. Porque Ele é o Deus da prosperidade. Ele é o Deus que nos sustenta. Amém? Ouvi de novo, amém. Glória a Deus. O sexto princípio, amados, é o princípio da transferência. Está lá no versículo 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram, eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Esse é o princípio da transferência. O que Jesus pregava, o que Jesus fazia, Ele transmitiu àqueles homens, aqueles 12 homens. E graças àqueles 12 homens, o Evangelho de Jesus chegou até nós. Há mais de 3 bilhões de pessoas nesse planeta. Por quê? Porque Jesus transferiu conhecimento. E transferir conhecimento é transferir unção, é transferir princípios, é transferir valores, é transferir vida. É por isso que nós falamos vida na vida. Quando te perguntarem, amado, o que é discipulado, você diga, discipulado é transmissão de unção, é transmissão de princípios, é transmissão de vida. E é isso que Deus nos instruiu através de João 17 também. Nós temos a capacidade de transferir coisas boas ou ruins, quanto mais nos tempos de hoje. Com essa internet nós temos visto isso. Claro que nós temos que ter cuidado, mas você já viu o tanto de mensagem de médico que tem agora nesse WhatsApp? Misericórdia, todo mundo virou médico. Cada hora é um médico, não sei de onde. Olha, preste atenção, este vírus, não sei o que. Irmão, creia no Senhor, creia em Deus, faça a sua parte. Não vá para lugares movimentados, passe o seu álcool na mão, se precisar, coloque a sua máscara. A igreja está nos ajudando, nos orientando, é mais velho, fique em casa, é isso. Mas pare de entrar nesse alarmismo também que muitas vezes se coloca. Cada hora um médico da voz esquisita falando uma coisa. Daqui uns dias ele manda você, não vou dizer não, está online. E você vai fazer, entendeu? Crê em Deus somente. Nós somos capazes de transferir vida nesse momento, creia nisso. Nós somos os atalaias do Senhor neste momento de dificuldade, onde as pessoas muitas vezes estão sem esperanças. Nós temos que saber elas têm que saber que elas podem contar com a igreja do Senhor, comigo e com você. É isso, nós temos que transmitir esperança, vida, nós temos que transmitir a mensagem desse Deus. Escolha transmitir coisas boas. Olha, eu lembrei de outra da mamãe. Vixe, ela está em casa mesmo, né? Deve estar sem chinelo, eu vou contar. Nós estávamos viajando uma vez de avião, eu era pequeno também, de novo, né? Estávamos indo de Goiânia, a gente morava lá para Foz do Iguaçu, de avião. E vou encurtar a conversa. No meio da viagem, um raio, estava chovendo, tremeu um raio, caiu no avião, chega o bicho tremeu, sacudiu. Aquele momento vem a voz do comandante, né? Você sentia que o motor reduziu, que o bicho faz assim. Aí vem a voz do comandante, né? Senhores e senhoras passageiros, nós estamos por um pequeno defeito técnico ocorrido devido à tempestade. Nós vamos ter que pousar em Campo Grande para um pequeno reparo. O voo era direto para Foz do Iguaçu, então ia pousar em Campo Grande. Nisso estava sentada uma senhora aqui, minha mãe, meu pai e nós os três filhos. Minha mãe disparou a chorar. Chorava, e como o avião era da VASP, meu pai trabalhava na VASP, trabalhou 30 anos lá, meu pai levantou, conhecia o comandante, foi lá na frente. E lá vem meu pai, né? Ô, meu irmão, como eu lamento a hora que meu pai transferiu o conhecimento à minha mãe, né? Minha mãe perguntou, e aí? Aí meu pai falou para ela assim, olha, o que aconteceu foi que realmente o raio causou um problema na parte elétrica da aeronave, a turbina do lado esquerdo parou, ela não está funcionando. E a do lado direito, ela está funcionando 50%. Meu irmão, foi um choro. Aí minha irmã chorava, minha mãe chorava. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, meus filhos são pequenos. E chorava. E do lado da minha mãe estava uma senhora. Sabe aquelas senhoras que quando ela fala, você consegue enxergar o próprio Deus, sabe? Assim, tipo a irmã Valéria Mitty, tipo a Rose do Nil, sabe? Aquela irmã, daquela voz de veludo. E eu lembro aquela senhora falando assim para minha mãe, acalme-se, senhora. A senhora sabia
que avião é um meio de transporte mais seguro junto com o elevador. Fique tranquilo, acontecer algum problema, mas estamos em boas mãos, o comandante vai pousar e vai consertar. Só que aí minha mãe transmitiu o conhecimento que ela tinha recebido. Falou para a mulher assim, tá bom, mas isso é porque a senhora não sabe que essa turbina parou e aquela está parando. Aquela mulher da voz de veludo, amado, perdeu a voz de veludo e gritou, não vai morrer. E aí foi aquela gritaria naquele avião. O avião até, claro que pousou, né? Eu estou aqui. O avião pousou, mas foi uma gritaria. Por quê? Transmissão de conhecimento. E nós temos essa capacidade de transmitir coisas boas ou ruins. Cabe a nós escolher. E nesse momento de tanta dificuldade na saúde, nós temos que transmitir esperança para as pessoas. Amém? Ouvi de novo. 7º princípio, o princípio da plenitude. No versículo 13 diz, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Amados, plenitude, o nome já diz, é ser pleno. Ser pleno é ser cheio, é ser completo, é ser satisfeito. Eu gosto muito desse conceito de pleno como satisfeito. Nós somos satisfeitos com o que Deus colocou nas nossas mãos. Nós somos satisfeitos com a nossa vida de relacionamento com esse Deus. Quem tem Jesus é pleno. Quem tem Jesus é satisfeito. É alegre, é completo, tem um tanque cheio. Por isso que eu tenho tanta dificuldade de entender aquele crente triste, sabe? Aquele melancólico, aquele que só murmura. Eu conheço crente desse jeito. Não estou dizendo que crente não passa por aflição, não, passa. Passa por um momento de tristeza, passa, mas você não tem que viver num estado de tristeza. É muito triste aquele crente onde chega as pessoas correm. No serviço, onde quer, sabe? Sabe aquele irmão que você está chegando lá na 208, imagina você entrando pelo portão, deu boa noite para o Garcia, você está aleluiado, indo para Cibapa, que alegria, aí seus olhos lá na frente enxergam, quem? Irmão fulano, ou irmã fulana, sabe, aquela irmã, meu Deus, está bem na porta da igreja, não tem jeito de eu desviar, e você vem todo alegre, cantando, quando chega perto da irmã, seu semblante já muda, você fica assim, boa noite irmã, ela, boa noite, deixa eu te contar. Aí ela vai contar, meu irmão. Nessa época de coronavírus, então, ele vai te contar que ele está no grupo de risco, que ele está perto de morrer, que os filhos dele estão com todos os sintomas, que a vizinha dele não é... vai contar tudo, aquele tipo de crente, que é difícil de você entender como é que ele é crente. Porque se o crente tem que viver a plenitude do Senhor, tem que viver cheio da alegria que vem do Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, como é que um homem ou uma mulher daquele jeito anda fraco daquele jeito? Nós temos que viver alegres, mesmo em meio à tribulação, alegres, porque a nossa alegria independe de coronavírus, a nossa alegria independe da situação que nós estamos passando, porque a paz que excede todo entendimento, que vem de Cristo Jesus, habita em nós. É isso que nós temos que crer. E a pergunta é, você tem a alegria de Cristo em você? Você é uma pessoa que exala alegria, ou você é uma pessoa que exala tristeza? Sua vida carrega a alegria de Cristo, ou você insiste em carregar o peso da tristeza? Eu acho tão lindo quando a gente está aqui nessa tenda, dia de domingo, que eu vejo o Ministério de Libras aqui, de surdos. Gente, que coisa linda. Pessoas que não focaram na dificuldade de não conseguir ouvir, porque eles ouviram com o coração, e eles aceitaram esse Cristo, e todo domingo e quarta-feira eles estão louvando a esse Cristo. E nós, que ouvimos, que falamos, que andamos, e muitas vezes vivemos triste. Alegria, do grego chara, aparece 60 vezes no Novo Testamento, e o verbo alegrar, que é chareim, mais 70 vezes, ou seja, 130 vezes, só no Novo Testamento, Jesus fala de, seja alegre, vocês têm que ser alegre, alegria do Senhor, a minha alegria. Então nós temos que nos encher dessa alegria, tomar posse dessa alegria do Senhor, e sermos plenos dele. Hoje mesmo nós temos mais motivos para se alegrar do que para chorar, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à pandemia, nós temos muito mais motivos para nos alegrar do que para nos entristecer. O 8º princípio, amados, é o princípio da santidade. O versículo 16 diz, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. Ei, você tem que ser santo, você é separado. Jesus enfatizou isso, sede santos. Olha o que diz Hebreus 12:14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Você quer ver o Senhor? Seja santo, caminhe em santidade. Uma vez que nós nos convertemos, nós somos automaticamente, independe de nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus. Não há nada, absolutamente nada, que eu possa fazer, ou que você possa fazer para mudar isso. Nós já fomos justificados dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Mas uma vez justificados, nós temos que andar em santidade. É isso que Jesus, é isso que Deus espera de nós. Por mais que seja difícil, eu sei que não é fácil, amado. Eu sei que não é fácil a gente viver uma vida santa nesse mundo. Mas foi isso que Jesus nos ensinou. Nós somos cristãos. Nós somos pequenos cristos, imitadores desse Cristo. E é para Ele que nós temos que olhar. É Ele que tem que seguir. É Ele o modelo que nós temos que correr atrás. Nós temos que correr atrás dessa santidade. Porque é a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu, Charles, que está dizendo, que sem sermos santos, ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, nem você, sem sermos santos, nós veremos a esse Deus. O nono princípio, amado, é o princípio da unidade, que está no versículo 20 e no 21. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é unidade. Essa é a oração de Jesus, como eu já disse. Ei, Jesus orou por mim e por você. Jesus já sabia que hoje, dia 18 de março, nós estaríamos cultuando a Ele, aí em casa, aqui nesse lugar, porque Ele já sabia que Ele já tinha te separado para essa obra dEle. Creia nisso, creia na unidade do Senhor, e como corpo do Senhor, nós só vamos avançar se nós tivermos unidade. E o que é que significa unidade? Acordo, pensamento comum, união, caminharmos na mesma direção, falando a mesma língua. Olha o que diz Marcos 3:25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. Você entendeu porque essa igreja fala tanto nas reuniões de liderança, tanto nos cultos, que nós temos que ter um alinhamento de ideias? Amado, creia que as portas do inferno não podem e não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor. Por quê? Porque nós somos unidos, e é assim que nós temos que ser. Nós temos que caminharmos juntos, sem dar brechas, que aí sim nós podemos impactar essa cidade, impactar esse estado, impactar essa nação, através de uma igreja que entendeu que através da unidade nós temos o poder de Deus. O poder de Deus, ele se realiza através da nossa unidade enquanto corpo de Cristo. Nós temos que crer nisso. Nós temos que entender que nós somos um só diante de Deus, que nós somos irmãos, e não é à toa que nós nos chamamos de irmãos, não é à toa, porque nós temos que ser um só, nós temos que caminhar para o mesmo lado. Se um puxar para um lado e outro puxar para o outro, isso vai dividir, isso vai cair. E eu tenho certeza que isso não vai acontecer nessa igreja, sabe por quê? Porque aqui nós temos o direcionamento do Senhor. Nós cremos que o direcionamento para essa igreja vem dado por Deus, que é o cabeça dessa igreja. Ele passa ao nosso pastor, que é o anjo dessa igreja, pastor Valmir Andrade, e o pastor traz a visão de Deus para a Cibapa. E é por isso que nós somos fortes, é por isso que o pastor prega, juntos nós somos fortes, juntos nós podemos muito mais, não é à toa, porque a palavra de Deus diz, que como nós somos unidos, como casa, como família, como igreja, como reino, o inimigo não pode separar aquilo que Deus uniu. Nós vemos muito esse versículo em casamento, que Deus uniu, o homem não separa, e é verdade, mas ele serve também para a igreja. O que Deus uniu, a igreja que Deus uniu, homem nenhum pode separar, porque essa igreja é a noiva do Senhor.
E ela vai continuar adorando, cultuando a esse Deus, seja pela internet, seja quando passar isso, e acredite, isso vai passar. Esse vírus vai passar e nós vamos estar aqui na casa do Senhor cultuando. Nós temos que crer nisso. Crer na unidade, que nós vamos continuar avançando porque nós somos unidos. E que nós temos que nos amar uns aos outros. E esse é o 10º e último princípio. E talvez o mais importante de todos. O princípio do amor. Versículo 26 diz: eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esse é o amor de Jesus por mim e por você. Esse talvez seja o maior desafio que nós temos enquanto igreja do Senhor. Esse amor de Jesus, esse amor que a gente diz que é um amor ágape, um amor incondicional. Claro que nós temos amor filéu, que é o amor de irmão, um pelos outros. Nós temos o amor eros, que é feito para viver no casamento, o homem com a mulher. Mas o maior de todos, amados, é o amor ágape, o amor que Jesus tem por nós, que Deus tem por nós. E é esse amor que Ele quer nos ensinar. Lá em 1 Coríntios 13:13 diz: assim permaneçam agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Nós podemos ser uma igreja grande, amados, uma igreja pequena, uma igreja rica ou uma igreja pobre, uma igreja tradicional ou uma igreja pentecostal, uma igreja nova ou uma igreja antiga. Porém, nós só seremos a igreja de Jesus se nós decidirmos sermos a igreja do amor. É isso que Deus quer, espera de nós, que nós sejamos verdadeiramente a igreja do amor. Nós crescemos, nossa igreja continuará crescendo, porque Deus está nesse negócio. E toda igreja que ama, cresce. E esse é o nosso desafio. Que nós continuamos enquanto igreja amando as pessoas, amando aqueles que ainda não lhe conhecem, Senhor. Que nós continuemos amando a todos nesse amor ágape, nesse amor incondicional. Porque toda igreja que cresce também ama. E esses são, amados, os princípios que Deus nos colocou. Deus quer nos dizer que nós temos que ser essa igreja do amor, que nós temos que viver esse relacionamento de irmãos, que nós temos que viver nesse sustento, nessa obediência a Ele. Porque Jesus, em seu encontro com seus discípulos, transfere vida. E Ele de fato fez discípulos. E é isso que Ele espera de nós. Evangelismo, fazer discípulos. É quando nós fazemos discípulos, é que nós demonstramos o amor de Deus a Ele, a nós mesmos e às outras pessoas. Nosso desafio é ser como Ele, como mestre, transbordarmos esse amor. Jesus, através de homens simples, homens rudes, homens de Nazaré, homens transformados, acima de tudo, homens rudes, mas transformados pelo poder do Espírito Santo. Eles tiveram a capacidade de mudar o mundo. E é isso que Ele espera de nós. Que nós tenhamos um encontro verdadeiro com Ele. E através daí, nós possamos transformar a realidade de onde nós estamos inseridos. Deixa eu te falar uma coisa, seja forte, como diz o pastor Valmir. Seja forte. Não é quem conhece a Deus, amado. Não é quem conhece a Deus que vai entrar no reino dos céus. É quem Deus conhece. E Deus te conhece, Jesus te conhece. Reflita sobre isso. Não é o simples fato de conhecer a Deus. Sim, você conhece a Deus, você está convencido que Ele existe. Deus quer muito mais que isso. Deus quer conversão genuína nos nossos corações, para que o dia que nós estivermos lá, diante desse Deus, Ele possa falar: meu filho, se achegue até mim. Esse é o nosso Deus. Enquanto o louvor canta agora, que a gente possa literalmente nos humilhar diante do altar de Deus, porque o melhor lugar que nós podemos estar é no centro da vontade dEle. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Adore ao Senhor. Neste lugar, Tu és real. Declara, meu irmão. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Declara: mais vale um dia, mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amados, a palavra de Deus diz que Jesus um dia olhou para aqueles discípulos dele e falou: eu vou subir do monte para orar, vocês entrem no barco e vão para o outro lado. E se nós lemos a Escritura, mostra que eles já tinham tido uma experiência com Jesus, só que com Jesus dentro do barco. As ondas vieram, os ventos bateram e eles temeram, mas Jesus estava dentro do barco. Dessa vez Jesus não estava no barco, Jesus só deu a ordem: vão para o outro lado. E sabe por que eles não temeram, amados? Porque eles sabiam que ao chegar do outro lado, Jesus estaria lá, na margem. E é isso que Deus quer falar essa noite para nós, a nos encontrarmos com Ele. Não temas, não tema a tempestade, amado. Não tema o vento, não teme as ondas, não tema a dificuldade. Eu estou com vocês. Jesus quer dizer: ei, eu vou estar do outro lado da margem. Eu vou estar esperando vocês. A tempestade vai vir. E como tem chegado tempestade às nossas vidas, as ondas vão bater, mas eu, o teu Deus, vou estar do outro lado da margem, te esperando. Creia nisso. Tudo isso vai passar, e Jesus vai estar do outro lado da margem nos esperando, dizendo: filhos bons, filhos amados, vocês fizeram conforme eu os ordenei. Creia nisso.